Now, the Jewish people's odyssey through time has taught us two things. Never give up hope, always remain vigilant. Hope charts the future. Vigilance protects it. Se você se interessa pelo Oriente Médio e acompanha o que acontece em Israel, com toda certeza você sabe quem é Bibi, ou melhor, Benjamin Netanyahu. Ele foi primeiro-ministro de Israel entre 1996 a 1999 e depois voltou ao poder em 2009. Desde 2018, ele enfrentou uma verdadeira luta para se manter no poder, mas até que ele tinha conseguido driblar todas as ameaças, até agora. No último domingo, dia 13 de junho, os 12 anos de mandato de Bibi chegaram ao fim, depois da formação de uma coalizão bem improvável entre extrema-direita, esquerda e centro, que conseguiram finalmente tirá-lo do poder. Nesse episódio, a gente vai te contar quem é esse homem, o que ele fez à frente de Israel, como foi essa coalizão e qual a cena dos próximos capítulos dessa história. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con él ese sueño se marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. Muy derecho. Para te explicar quem é Bibi, a gente precisa te contar um pouquinho da história de Israel também. Mas antes, vamos à biografia dele. Benjamin Netanyahu, conhecido como Bibi, tem 71 anos e é um político israelense, nascido em Tel Aviv. Só um parênteses aqui. Eu, Beth, não sabia que o apelido dele era Bibi. Então conta pra gente lá no Instagram se vocês também sabiam disso ou se eu era a única no planeta que desconhecia dessa informação. Mas enfim, continuando. O Bibi morou nos Estados Unidos quando jovem, enquanto ele estudava arquitetura, mas voltou para Israel ainda com 18 anos. Já em Israel, ele serviu nas guerras árabe-israelenses de 1967 e 1973. Só para não te deixar perdido, mas como o próprio nome diz, essas foram 2 das 4 guerras entre árabes e israelenses que aconteceram no século XX. Netanyahu teve que servir nas guerras, mas logo depois ele voltou aos Estados Unidos, onde estudou no MIT. Só que o irmão dele foi decisivo para ele entrar na política. O irmão dele foi assassinado em 1976, quando ele tentou resgatar reféns de um sequestro em Uganda. Só para deixar claro, o irmão dele era militar. Netanyahu voltou a Israel mais uma vez e criou um instituto de antiterrorismo em memória de seu irmão. 2 anos depois, ele já era embaixador nas Nações Unidas. E então sua carreira na política deslanchou. Ele foi deputado e ele foi ganhando fama até se tornar presidente do Likud, um partido político de Israel que abrange centro-direita e a direita conservadora do país. O ponto é que essa fama que o Bibi foi ganhando veio exatamente da direita mais radical do país. Isso porque, pouco antes dele ser eleito pela primeira vez, lá em 1996, o então primeiro-ministro da época, Yitzhak Rabin, tinha assinado o Acordo de Oslo, que foi um acordo de paz revolucionário com os palestinos. Rabin foi assassinado e Netanyahu se elegeu ao se opor veemente a essas negociações de paz, alegando que elas ameaçavam a segurança de Israel. E se você acompanhou a trajetória dele, você sabe que falam que o Bibi adora uma guerra, né? Porque ele adota uma postura de combate mesmo. Ele até cedeu à pressão dos Estados Unidos nessa questão do Acordo de Oslo quando foi eleito, e ele chegou a assinar novos acordos com líderes palestinos, mas não levou muito tempo para defender a segurança de Israel e declarar guerra aos seus inimigos. E então, num contexto geral, nesses 2 momentos em que foi primeiro-ministro, o Bibi teve um governo mais de direita, um governo mais conservador. Ele também era visto como a melhor pessoa que poderia manter Israel protegido dos seus inimigos no Oriente Médio, isso segundo a BBC. Mas só para dar um exemplo do seu posicionamento, ele teve certos desentendimentos com Obama, mas chamou Trump de melhor amigo do seu país. E entrando nessa onda dos feitos do Bibi, não tem como a gente deixar de reconhecer que seu governo foi essencial no combate da pandemia em Israel. Nisso, a gente pode até fazer uma propaganda aqui do Papo de Inter e contar para vocês sobre o nosso primeiro episódio do podcast com o título Vacinação. Nele, a gente deu um giro pelo mundo sobre a vacinação lá em janeiro desse ano, e Israel já estava bastante avançado. Então, se hoje as pessoas podem se reunir com mais tranquilidade e deixar de usar máscaras, o governo de Bibi é bem responsável por isso.
E ainda na lista de coisas realizadas no seu governo, foi no mandato de Bibi que o Acordo de Paz entre Israel e Emirados Árabes Unidos foi assinado. Esse tratado, mais conhecido como Acordo de Abraão, teve a mediação dos Estados Unidos de Donald Trump. E claro, a gente também não tem como esquecer mais recentemente o aumento de tensões entre Israel e Palestina, que também foi tema do Papo de Inter. Nessa situação, o Bibi foi bastante firme sobre como Israel deveria se proteger, o que resume bem a sua postura ao longo de todos os seus 12 anos de mandato. E antes da gente passar para o próximo bloco, como a gente já disse, o Papo de Inter fez um episódio sobre conflitos eternos no mundo. Lá falamos sobre o conflito entre Israel e Palestina a partir do direito internacional humanitário e entre outros conflitos. Se você perdeu esse episódio, tudo bem, a gente te perdoa, mas corre lá para ouvir porque esse episódio tá demais. Ah, e ele é o episódio número 15, caso você queira procurar lá no Spotify. E agora que você sabe quem é Bibi, chegou o momento de te explicar o porquê da sua queda e como ela aconteceu. Primeiro de tudo, essa queda não aconteceu da noite para o dia. Isso porque lá em 2016 ele começou a ser investigado por corrupção e toda a atenção foi voltada para o Bibi. Um segundo ponto super importante é o fato de que no parlamentarismo, o primeiro-ministro de um país nunca é eleito pelo povo diretamente. Então, só para deixar claro, o que acontece em Israel, assim como na Inglaterra e na Alemanha, é que o primeiro-ministro normalmente é escolhido depois do seu partido conseguir maioria no parlamento. Mas não basta só isso. Tem uma série de alianças e coalizões entre partidos grandes e pequenos que no final definem o futuro do país. Por isso que o Bibi estava no poder há 12 anos e tinha a possibilidade de ficar ainda mais tempo se ele tivesse ganho essa última eleição. Só para, deixar tudo claro, a gente está fazendo esse parênteses porque no Brasil a gente vive num sistema que é bem diferente. Mas vamos ao que interessa. Em 2016, Bibi já entrava em maus lençóis, mas foi em 2018 que a coisa ficou feia mesmo. Isso porque em 2018 tiveram dois grandes acontecimentos. Uma trégua entre Israel e Palestina, que se enfrentavam lá na faixa de Gaza na época, e um descontentamento da ala religiosa do governo, que queria isentar os judeus ortodoxos que estudam religião dos serviços militares, que são obrigatórios lá no país. E em cima de tudo isso, o ministro da Defesa da época deixou o cargo por causa dessa trégua. E com isso, a coalizão, que são as alianças entre os partidos, foi desfeita. Bibi já não tinha mais maioria no parlamento e com isso ele teve que chamar novas eleições. E vocês lembram que no último episódio sobre as eleições no Peru, a gente falou que foram 4 presidentes em 4 anos no país? Então, em Israel foram 4 eleições também, só que em 2 anos. Nas 3 eleições que aconteceram entre 2019 e 2020, nenhum partido conseguiu maioria no parlamento e Bibi se manteve no poder, mas sempre no limite. Ele chegou a conseguir uma aliança com Benny Gantz, que é líder do Partido Azul e Branco, que junto com o partido de Bibi era o que mais tinha assentos no parlamento. Os dois se uniram no início da pandemia para combater a Covid. Vocês lembram que a gente chegou a falar que um dos grandes feitos de Bibi foi a vacinação em massa e antecipada da população de Israel? Então, a aliança deu certo por um tempo e os dois iam dividir o cargo de primeiro-ministro, mas a amizade não durou muito e a aliança se rompeu. Os 3 principais motivos disso foram divergência sobre o plano de anexação da Cisjordânia, falta de um plano orçamentário para os próximos 2 anos e o Bibi tentando fugir da justiça depois de ser acusado de corrupção. E aí nós chegamos nas eleições desse ano. Com o fim da aliança, o governo convocou mais uma eleição. Bibi chegou a ser convocado pelo presidente de Israel para formar a maioria no parlamento, mas ele não conseguiu. Chegou-se a se pensar até que eles teriam que convocar mais uma eleição esse ano, mas então 2 homens mudaram tudo. Naftali Bennett e Yair Lapid. Juntos, os dois eram da oposição em Israel e conseguiram unir uma coalizão entre esquerda, centro e direita, que reúne judeus ortodoxos e até políticos muçulmanos. Ou seja, uma confusão geral, mas com isso o Bibi caiu de vez e teve que deixar o posto que ocupava há mais de 12 anos. A gente vai explicar quem é o Bennett e quem é o Lapid e o que vai rolar lá em Israel no próximo bloco. Mas antes a gente quer te contar quais são os próximos passos do nosso personagem principal de hoje, o Bibi. Então, como a gente já adiantou aqui, o Bibi está envolvido em várias tretas e vai ter que responder todas elas em um julgamento que começou em abril de 2021. Dentre as acusações estão aceitar mais de $260 mil em presentes de grandes magnatas e pedir por uma cobertura jornalística favorável às medidas do governo para jornais e televisões em troca de favores regulatórios. Mas a gente sabe que mesmo assim, o Bibi não deve deixar a política tão fácil e a gente pode esperar ouvir o nome dele no futuro.
E como a gente bem falou no último bloco, o mundo agora pode esperar muitas coisas novas, mas também rever muitos cenários com a entrada do novo primeiro-ministro Naftali Bennett. A nova coalizão que uniu esquerda, centro e extrema-direita e até políticos muçulmanos já é vista como frágil, uma vez que reúne uma gama imensa de visões e princípios diferentes. Mas vamos começar com o novo primeiro-ministro. Quem é Naftali Bennett? Bennett tem 49 anos e é o segundo primeiro-ministro mais novo da história de Israel, perdendo apenas para Bibi, quando assumiu seu primeiro mandato lá em 1996. O Bennett faz parte de um partido pequeno que só tem 7 assentos no parlamento atualmente, chamado Yamina. O partido dele é de uma direita radical nacionalista e religiosa. Só para vocês terem uma noção, o partido de Bennett consegue ser ainda mais extremista que o partido de Bibi. Bennett, na verdade, migrou super cedo lá para os Estados Unidos. Ele chegou a servir no exército de Israel, mas construiu sua carreira no setor de tecnologia, se tornando um multimilionário lá em Nova York em 2005. Sua carreira política é considerada curta, uma vez que ele só está no meio há pouco mais de 8 anos. Nesse meio tempo, ele chegou a ocupar 5 pastas em gabinetes de coalizão e foi chefe de uma das maiores organizações de assentamento israelenses lá na Cisjordânia. E já adiantando aqui, nós podemos esperar muitas mudanças em seu governo, mas a questão de Israel e Palestina parece que vai seguir na mesma, uma vez que, assim como Bibi, Bennett não parece estar disposto a ceder 1 centímetro de terra para os palestinos. Mas seguindo a sua trajetória e contando uma coisa que deixou a gente bem surpresas, Bibi foi um grande mentor para Bennett. Mas Bennett, como um bom político e com uma boa lábia, acabou virando as costas para o seu professor. Isso porque na última eleição, na hora de organizar o rolê de quem ia se aliar com quem, tanto Bibi quanto o opositor Yair Lapid ofereceram uma divisão do cargo de primeiro-ministro para o Bennett. Isso significa que eles iam alternar a cada 2 anos quem ficaria no comando do governo. Mas o Yair Lapid, bem espertinho, ofereceu para o Bennett deixar ele comandar os primeiros 2 anos caso eles ganhassem a eleição, enquanto o Bibi foi mais egocêntrico e falou que ele seria o primeiro. O Bennett, que não é bobo nem nada, fechou o acordo com o Yair Lapid, levou o cargo e tá lá bonitão como primeiro-ministro de Israel. Beleza, agora você já sabe quem é Bennett, mas o que você pode esperar dele e do novo governo? E é aí que as coisas ficam meio confusas, porque mesmo com esse discurso e origens super conservadoras, Bennett quer passar uma imagem mais unificadora, com a união de todos os lados. No primeiro discurso do novo governo, ficou claro que Bennett quer retomar uma boa relação com o Partido Democrata lá dos Estados Unidos, que governa o país atualmente. Como a gente já falou aqui, Bibi se dizia muito amigo de Trump, e disse ainda que Biden era perigoso para Israel, mas Bennett e seus aliados já disseram que querem retomar essa aliança com Biden. Outra coisa que foi colocada em pauta foi a diáspora judaica. O Bibi dava prioridade para criar laços com cristãos de outros países, mas o governo de Bennett disse que o foco serão os judeus que vivem em outras localidades. Outro ponto que opôs a política de Bibi foi o caso da morte de 45 pessoas durante uma festa religiosa de judeus ortodoxos em Monte Meron, um local sagrado para os judeus. Esse caso rolou no mês passado e acabou sendo apagado por Bibi, uma vez que ele dependia muito do apoio dos judeus ortodoxos, mas o Bennett já prometeu que vai iniciar uma investigação. Mas nem tudo vai ser tão diferente assim. Logo no início do seu governo, Bennett autorizou uma marcha de extrema-direita em Jerusalém Oriental, que despertou uma preocupação de todos sobre um possível novo confronto. E dito e feito, um pouco antes de finalizarmos esse roteiro, na madrugada de quarta-feira, no dia 16, Israel e Palestina voltaram a se enfrentar após o cessar-fogo que tinha sido imposto há mais de um mês. O Hamas lançou balões incendiários no sul de Israel devido às marchas de extrema-direita, e Israel bombardeou a faixa de Gaza em resposta. Ninguém ficou ferido durante esses ataques, mas a gente já pode esperar novas tensões na região. E antes da gente finalizar esse bloco, a gente não podia deixar de falar da relação entre Israel e Brasil, que foi tão falada no governo de Bibi e Bolsonaro e agora virou uma incógnita. Todo mundo falava o quanto o presidente brasileiro pagava super pau pro Trump e chegava até a ser uma relação meio esquisita entre os dois. Mas a relação de Bolsonaro e Bibi era a mesma coisa. A tática de política externa do presidente brasileiro focou em candidatos e partidos específicos, e não no país como um todo. Então, assim como a relação de Bolsonaro e Biden é meio marromeno, a gente pode esperar a mesma coisa com relação ao novo primeiro-ministro de Israel. E antes da gente encerrar o episódio de hoje, gostaríamos de contar uma super novidade para vocês.
A gente tá gravando pela primeira vez com os nossos microfones novos. Tudo para deixar o áudio da melhor qualidade possível para vocês. Então depois, conta pra gente lá no Instagram o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam do novo áudio, porque a gente tá investindo muito nesse podcast e em vocês também. Exatamente. E se você não segue a gente ainda lá no Instagram, a gente tá no @Papo de Inter Podcast tudo junto. E no Twitter, no @Papo de Inter _pod. Então você não tem desculpa, você pode chamar a gente em qualquer uma das duas redes sociais e falar o que você achou. E com isso a gente se despede aqui. Até a próxima semana. Até a próxima semana, gente.